Beleza, essa aula aqui é sobre strings, e aí é uma aula que provavelmente o Iago vai gostar, mas é uma aula mais tranquila, mais para aprender os métodos de strings mesmo, tá? Vocês já conhecem e já sabem trabalhar um pouco com strings. Então vamos começar pela revisão. Deixa eu ver como é que tá aqui de tamanho na tela. Então, ó, aula passada a gente viu um pouco sobre sequências, aí a gente estudou 3 tipos de sequências, né, que a gente já tinha visto, mas para relembrar, lista, tupla e string. E aí, só lembrando aqui, né, uma lista a gente declara com colchetes, uma tupla a gente declara com parênteses e uma string a gente declara com aspas, tá bom? E todos eles são sequências. Alguém diz aí, por favor, o que define a sequência? Por que esses objetos são sequências? Porque eles têm uma ordem. Boa, eles têm uma ordem, né, dos elementos dentro deles e eles podem ser acessados por index. E aí a gente viu também operadores de sequência. Então a gente viu o operador de concatenação, né? Quando a gente tem duas tuplas. Opa, não coloquei a tupla aqui. Quando a gente tem duas tuplas, a gente usa esse operador aqui para concatenar as duas. Então, por exemplo, a gente tem esse tuplo. Não, desculpe. E a gente tem essa outra tupla. E aí são tuplas de strings, né? Então ela tem itens ali dentro que todos são strings. E a gente pode usar esse símbolo aqui de mais para concatenar as duas, ou seja, juntar as duas numa Professora, vai dar tupla erro só. o código, porque eu não tenho letra. Boa, valeu, amigo. Isso aqui também vai dar erro, né? Agora sim. Então ele pega duas tuplas e transforma numa tupla nova. A gente viu também o operador de repetição, que ele pega uma string, né? E repete a string. Desculpa, a sequência e repete a sequência. Nesse caso eu estou trabalhando com a string rep. Esse daqui eu peguei da aula passada, então acabou ficando um pouco confuso. Então aqui eu estou definindo a string como oi, e esse operador aqui, ele repete qualquer sequência, né? Então aqui nesse caso, vai aparecer 3 vezes. E o operador de pertencimento. Então, na aula passada a gente tinha uma lista de nomes, e aí essa lista tinha nomes lá dentro, mas o Carlos não estava, então isso é falso. Vamos fazer um exemplo aqui. Então lista eu defino com colchetes, e aí o operador, nesse caso, é o in. Então, ele checa se um item está dentro de uma sequência, certo? E aí, se a gente colocar alguma outra coisa que não está dentro da sua lista, ele retorna falso. Então, ele sempre retorna um operador booleano, uma variável booleana, certo? Aí a gente viu também indexação e fatiamento de sequência. Então, lembrando que todas as sequências elas são ordenadas, como o Amir falou. Então, a ordem dentro da sequência, né, dos itens vai importar. E eles sempre começam a contar a partir do index 0. Então, o primeiro item da sua sequência, ela começa com 0. Então, nesse caso, a gente tem a string 1. A primeira letra aqui está na posição 0, depois 1, depois 2, depois 3, né? Aqui a gente tem um laço de repetição, que foi uma coisa que a gente já viu também, que para cada valor dentro da string, ela vai imprimir o valor. Cada valor dentro da string, o Python entende como um caractere. Então, ele vê cada caractere como um elemento ali dentro da sua sequência. E aí, nesse caso, opa, não vou descer de cima. E ele entra na string e imprime cada um dos elementos dela.
E aí uma outra forma de fazer isso é acessando pelo index. Ou seja, eu crio um intervalo de 0 a 4, né, já que minha sequência, minha string aqui tem 4 itens. Crio uma sequência, um intervalo de 0 a 4, e aí eu vou acessar a minha string a partir do index. E sempre que eu quero acessar com o index, eu uso os colchetes, né? E aí o resultado é o mesmo também. Alguma dúvida nesses dois jeitos de acessar sequências? Isso aqui vale para string, vale para lista e para tupla também, tá? E aí a gente tem o operador, o fatiamento, na verdade, né? O fatiamento é quando a gente usa uma string para... A gente usa um operador ali dentro da sua sequência para cortar uma parte dele. E aí, quando a gente usa essas chaves no fim da sua sequência, você tem 3 posições, né? A primeira posição, você fornece um número que diz respeito ao primeiro index que vai ser acessado. A segunda posição é um número que diz respeito ao primeiro index que não vai ser acessado, ou seja, o seguinte ao último. E a terceira posição é o salto, então de quantos em quantos que você vai acessar. Então aqui, por exemplo, estou usando string igual a novo ensino suplementar. Então aqui, se eu coloco só a primeira posição, ele vai imprimir a partir da posição 5 até o final da string, né? Então ele pula aqui os 4 primeiros, né? E mais o espaço. Porque como ele começa a contar do 0, então o primeiro aqui, os 5 primeiros acaba aqui na frente. E aí essa é a posição 5, né? Então ele começa do 5 e vai até o final da string. A gente tem essa opção aqui. Eu vou fazer sempre com a string. Essa opção aqui, que ela vai imprimir até a posição 2, ou seja, ela vai imprimir a posição 0 e a posição 1. A 2 ela não imprime. Então, nesse caso, aparece só as duas primeiras letras aqui, né? Posição 0 e posição 1. E a gente tem essa opção aqui que você dá o início e o final. No caso, ele começa a imprimir o 3, então o 3 entra, 4, 5, 6 e 7. O 8 não entra. Então, ele pega um pedaço só da string, né? E tem como você fazer a mesma coisa dando só o último valor. Nesse caso, você não dá nenhum valor de início para a impressão, né? Nenhum valor de final, e aí ele usa por padrão a string inteira, e ele imprime de 2 em 2. Então aí ele imprimiu o N, imprimiu o V e pulou os 2 Os, né? Aí ele vai pulando um e outro. Pula um e imprime outro, pula um e imprime outro. E acessa o outro, né, no caso. E aqui, ele tem a string que começa no 4, vai até o 20 e pula de 3 em 3. Ou seja, ele usou as 3 posições ali do fatiamento para acessar os itens da string. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse fatiamento de sequências? Aí a gente viu métodos de listas, né? Então, dentro das sequências, a gente tem uma sequência específica ali que se chama lista, e essa sequência é muito usada em Python, por ser uma estrutura de dados fácil de se trabalhar. E aí aqui eu trouxe 2 exemplos de listas, né? Uma lista números e listas nomes. Então, números vai de 1 a 4, vou colocar de 0 a 4, na verdade, só para ficar mais intuitivo. E o nomes, tem 4 nomes ali dentro. Então, a gente viu o método append. Aí, o que o append faz? Ele adiciona Inclui na lista. Boa, ó, Miriam. Então, ele coloca lá no final... Opa, mas não rodou. Ah, não tinha rodado com 0. Aí, ele coloca no final da lista, né? E o insert, qual que é a diferença do insert? o insert coloca numa posição que você escolhe. Isso, então aqui eu estou escolhendo 1, né? E vou colocar a Bárbara no lista nomes. Então, eu dou a lista que eu quero, ponto, o método que eu vou usar, né? A posição da lista que ele vai ficar e o nome que eu quero inserir ali dentro. Então, aqui o Ana está na posição 0, então a seguinte já vai ser Bárbara. Então, ficou Ana, Bárbara, Bia, Kai e Daniel. Aí tem o remove. Então, aqui, ó, eu estou criando uma lista, estou sobrescrevendo lista num por uma outra lista que tem um 5 aqui, entre o 2 e o 3. E tem 2 5 lá no final.
E aqui eu estou usando o remove 5. O que vai acontecer nesse caso aqui? Se não me engano, o remove ele remove a posição, né? De index. Ele, nesse caso, ele vai remover aquele 4. Acho que é isso. Isso, o Max falou aqui, ó, ele vai remover, na verdade, a primeira vez que o 5 aparecer. Ah, entendi. Boa. Então aqui, ó, ele tinha um 5, né? Essa aqui é a lista original. E ele vai remover o primeiro 5. Os outros dois aqui do final continuam, tá? Ele só remove a primeira aparição. E tem o pop também, que é muito parecido com o remove. Qual que é a diferença dos dois? Alguém sabe? Chururu. O pop, ele tira da lista e ele pega aquele negócio que foi tirado da lista, aquele item que foi tirado da lista, e você pode usar ele para colocar numa outra variável. Então aqui o remove, ele só tira da lista e joga aquela informação fora. Aqui você pode usar aquela informação numa outra variável. Então o pop, ele, por exemplo, aqui eu tinha a lista nomes, né? E aí ele tinha Ana, Bárbara, Bia, Kai e Daniel. Eu estou pegando quem está na posição 2, eu vou usar o pop para tirar ele da lista e para colocar na variável removido. Então, olha como vai ficar. Então, aqui eu imprimi a lista primeiro, né? Que é essa lista aqui. Aí depois eu vou imprimir o removido. Quem foi removido foi a Bia. Então, ela saiu da lista. E aí eu posso usar esse pop para pegar aquela informação de uma lista, né? Como se eu transferisse ela para alguma outra variável. Isso, pop recicla. Boa, valeu, Mário. Aí tem o index. O index ele vai dar a posição daquele item dentro da sua lista. Todos esses métodos que a gente está vendo, ele funciona para listas, tá, pessoal? Então, são métodos de uma forma específica de variável que é a lista. Então, nesse caso aqui, a Bia, né? Eu tirei a Bia, então vou usar outro exemplo. Vou usar Caio, senão vai dar errado. Aí, lembrando que a gente atualizou a lista, então ela está desse jeito. E aí, Ana está na posição 0, Bárbara está na posição 1 e Caio está na posição 2. Certo? Apesar de ele ser o terceiro nome ali. E tem o count. Alguém lembra o que o count faz? Ele conta quantas vezes se repete? Isso. Então, aqui é a nossa lista de números, né? E aí eu estou contando os 5, quantas vezes o 5 aparece. E aí ele imprime 2, porque o 5 aparece 2 vezes. Boa. A gente tem o sort também. Opa. O que o sort faz? Quem é que sabe? É aquele que sorteia onde tá? Não. Não ainda. Troca os locais, não. Já te respondo, Sofia. Boa, a Sofia falou aqui, ó. Organiza os elementos em ordem crescente ou alfabética. É exatamente isso. Então, o sort ele vai pegar uma lista. Se for uma lista de strings, vai deixar em ordem alfabética. Se for uma lista de números, vai deixar em ordem crescente. Então, aqui, ó, a Márcia estava aqui na posição 1, né? E ela foi mandada lá para o final. E o 5 estava aqui entre o 1 e o 2, ele foi mandado aqui depois do 3. Né? Aí a Sofia perguntou o que acontece se a gente dá um pop sem argumento. Aí não acontece, ele não tira nenhum item, tá? O que acontece se tiver numerais e letras? Eu não sei, na verdade, vamos tentar. Vou colocar assim, ó.
Então, para dar o sort, né? Você usa o nome da sua variável, ponto, sort. E aí, gente, sempre que você for usar um método de algum tipo de variável, você usa o ponto e a função na frente, tá? Junto, assim, um em seguida do outro. Então não dá para organizar em ordem alfabética e numérica ao mesmo tempo. Tem que ser listas de um item só, de um tipo só. Ah, tá. O pop aqui, se você não atribuir ele a uma variável nova, ele só te retorna o valor. Então, deixa eu fazer aqui. Na verdade, deixa eu fazer aqui embaixo. Esse lista teste mesmo. Se eu der o lista teste aqui, por exemplo, Caio, ele vai tirar e ele vai me retornar o. Opa. Porque essa lista aqui ela tá esquisita, então ele só vai dar certo quando for lista de um tipo só, aparentemente. Aí ele tirou, mas ele me retornou, mas ele não está atribuindo esse valor a variável nenhuma. Ou seja, depois que eu usar ele no meu código, eu poderia, tipo, sei lá, colocar isso aqui dentro de um if, por exemplo, ele me retornaria como uma condição. Mas depois que eu usar, essa variável vai embora. Se eu não atribuir ela, esse valor vai embora se eu não atribuir ele a nenhuma variável, tá? Ele faz uma cópia, mas ele faz uma cópia diferente da cópia que a gente fazia só colocando uma variável igual a outra, né? Alguém sabe a diferença entre as duas cópias? Quando eu igualo uma variável a outra, eu estou basicamente dizendo que é a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser alterar um elemento, sei lá, eu altero 3 ali e coloco um 5. Se eu colocar que a lista A é igual à lista B, vai alterar nas duas listas. Agora, se eu uso o copy, ele vai alterar só na lista B. Boa, exatamente isso, Amir, valeu. Então, se a gente faz assim, né? Lista B igual a lista A. Opa. Lista B igual a lista A. Eu estou dando dois nomes para a mesma lista. Então, esse lista B aqui é o nome da mesma lista. Então, é como se aquela lista ali tivesse dois nomes. Mas se eu faço uma cópia usando esse método, então eu estou criando uma outra lista que é igual. Então, eu posso alterar uma sem mudar a outra. É isso aí, pessoal. Então, aqui eu estou imprimindo a lista B e a lista B é igual à lista A. Só que se eu fizer lista B na posição 2, vai ser igual a 81, por exemplo. Aí eu mudei só a lista B, tá vendo? A lista A continua igual. Certo? Esses são os métodos que a gente viu na aula passada. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Aí a gente viu como percorrer as listas, né? Então aqui eu tenho uma lista 10, 20, 30. A gente viu duas formas que dão certo de percorrer a lista. O primeiro é usando uma variável para acessar os valores da lista, ou seja, esse valor aqui, que é a variável que eu estou criando dentro do for, ela vai assumir cada um dos itens da lista, né? Ela vai assumir o valor de cada um dos itens da lista. Então, na primeira rodada do for, ela vai estar valendo 10, aquela variável ali vai estar valendo 10. Na segunda rodada, ela vai estar valendo 20 e depois 30, certo? Então, eu posso imprimir diretamente a variável. Aqui, ó, aquele valor assume 10, 20 e 30. E a outra forma é usando range lane. E aí, nesse caso, quando a gente usa range lane, a gente mede primeiro o tamanho da lista com o lane, e daí a gente cria um intervalo com o range que vai de 0 até o tamanho da lista. E aí, nesse caso, a nossa variável do for, ela assume cada um dos valores de 0 até o tamanho da lista. Certo? E aí a diferença é que o i aqui, ele vai aparecer como um número, não como um valor da minha lista, como um número de 1 até o tamanho da lista. E aí eu uso o númerozinho para acessar o item da lista dessa forma aqui, ó, acessando pelo index. Tá bom? E aí
o resultado é o mesmo, só que o que vem de valor aqui na frente é o que eu acessei pelo index. E a minha variável do for, ela assume valores de index mesmo. Certo? Alguma dúvida sobre isso de percorrer listas? Boa. Aí tem esse exercício aqui para a gente fazer nessa aula, que é para criar um algoritmo que leia uma lista e armazene os valores em outra lista, removendo as duplicatas. Aí vocês pensam como vocês querem criar esse algoritmo. Você pode ter alguma palavra-chave, né, para o usuário ficar digitando valores numa lista até que ele digite essa palavra, por exemplo. Aí ele para de inserir e só copia as duplicatas. E copia para outra lista, né, sem ter duplicatas. Bom, esse exercício aqui, ele não é um exercício muito simplesinho, mas vamos fazendo passo a passo, que hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo, a gente consegue fazer, tá bom? Espera aí. Pode falar, pessoal. O código para remover palavras repetidas da lista, ou palavras, tanto faz, é com string ou com valor numérico? Porque eu fiz com string. Como assim? O argumento que você dá? Por exemplo, eu crio uma lista com valores numéricos, ou então eu crio uma lista com string. Tipo assim, a pessoa me dá nomes, tanto faz. Você pode usar o remove com nomes também, tá? Porque eu fiz para uma lista que a pessoa ia colocando nomes até quisesse, só que era em strings, obviamente. Aí no final o computador removia os nomes repetidos. Uhum, pode ser. Esse aqui, ele remove o item que você dá aqui, né? Então, se fosse uma lista de nomes, eu posso colocar algum nome, por exemplo, Ana, e ele vai remover a primeira ocorrência. No que eu fiz é indeterminado, aí ele vai remover todos que estão repetidos. Porque eu usei o continue, caso fosse igual. Porque eu coloquei a variável no for igual a uma variável, para ir atualizando. Boa. Vamos ver, então, quais foram as resoluções que vocês criaram aqui. Esse é um exercício que dá para fazer de várias formas. Então, eu já vou usar o da Sofia aqui. Acho que foi a Sofia que fez com 7, né? Esse exercício dá para resolver de várias formas. Posso pegar seu código, Sofia? Aí você disse que está sem microfone, né? Então, aqui você está criando uma lista com vários números repetidos dentro. E aí você usa o set para transformar a sua lista num conjunto. E aí é legal porque os conjuntos, eles não têm itens repetidos, né? Então, ele já elimina de cara as duplicatas, ele só vai pegar um de cada. Então, ele vai pegar um, número 2, e ele vai ignorar as duplicatas. E aí, quando você transformar esse conjunto aqui em lista de novo, ele já vai vir sem duplicatas. Então, deu certo, tá ótimo. Aqui cumpriu, mas acho que você podia ter colocado isso dentro de um while para receber números diferentes do seu usuário, tá? Então, por exemplo, vai adicionando números numa lista até digitar sair, por exemplo. Mas deu super certo, acho que foi um ótimo uso de sets também. Vamos ver quem mais fez de um jeito diferente. Mariana disse que fez com for e if, né? Quer mandar seu código, Mariana? Porque no chat é difícil de achar. Acho que eu achei aqui, peraí. Então, beleza. Aqui, a gente ainda não usou esse def, tá? Mas pensem que a gente vai usar o que está dentro do def como se fosse uma função que a gente já está acostumado. Então, vamos ignorar por enquanto que ele está usando o def return aqui embaixo, vamos olhar só o que está aqui dentro. Então, o que a gente faz é recebe uma lista, né? E aí, para cada item dentro da lista... Você quer explicar, Mariana?
Tô pegando sua frente aqui. Sem microfone. Para cada item dentro da sua lista, se o item não está na lista nova, né? Ou seja, você recebe uma lista. Essa primeira lista, que está se chamando de lista só, ela vai ter um monte de duplicatas ali dentro. E aí, para cada item da sua lista que tem duplicatas, você confere se ela já está na sua lista que não deveria ter duplicatas. Você tem, vamos lá, você tem duas listas. Uma que você já tem do usuário, que é uma lista com duplicatas, e uma que é uma lista vazia, que você quer que não tenha duplicatas, né? Que ela chama de lista sem duplicatas. Então você vai checar cada um da sua lista original. Se ela já tiver na lista sem duplicatas, não faz nada, né? Se ela não tiver, aí você dá um append. Então, para quem não tá, você coloca, quem já tá, você não coloca mais. É isso, né? Para armazenar os valores da primeira lista, antes de remover os duplicados, dá para usar um while também, onde nesse while a gente pede pela função input para o usuário ir colocando. Por exemplo, o elemento 1, esse elemento vai ser o que a gente vai colocar dentro da lista. Aí colocar elemento 1, input, pede para o usuário colocar. Aí usa a função append para colocar, e até que o usuário escreva pare, ele vai ficar se repetindo ali na função while. Dá para fazer assim também. Acho que caiu uma função assim, para nessa lista de agora. Boa. Você pode, inclusive, durante o input, já checar se ele está na lista, né? Então, o usuário digita um número. Aí você, depois do input, dentro do while, você já checa se aquele número que o usuário digitou ou aquele nome está dentro da sua lista. Se tiver, você só pula, né, e pega o próximo, e se não tiver, você dá o append. Usando a função if, né? Isso, por exemplo. Então aqui, aí ela deu o exemplo aqui dessa lista, né, que tem duplicatas, tem o 2 aqui que está repetido e o 3 também. E aí ela chama, isso daqui é como se fosse uma função, tá, gente? Então o que o def faz é criar uma função com esse nome aqui. Então depois ela chama esse nome aqui embaixo como uma função, tá vendo? Ele dá a função e o argumento vai ser a lista original. Então ele pega a lista original, ele checa se o 1 está dentro da lista sem duplicatas. Não, como não está, ele adiciona. Aí ele vai checar o 2 e vai adicionar. Vai adicionar o 3 e o 4. Aqui tem um outro 2, só que como o 2 já estava, ele não adiciona. Então é um jeito também. Tem alguém que fez sem definir função? Achei que ficou muito bom, tá, Mari? Obrigada. Eu usei while e for, mas eu não sei se encaixaria no que a senhora está querendo. Deixa eu ver aqui. Vou pegar seu código, tá, Amor? Ok? Quer falar? Como é que ficou? Eu fiz ele bem rápido, por isso que eu não corrigi algo do tipo, por exemplo, o usuário não digitar nenhum nome, mas se tivesse um pouco mais de tempo eu teria colocado algo do tipo. Mas você quer explicar como é que ficou o código? Sim. Eu criei duas listas vazias, porque na questão pedia para a gente substituir. Aí eu criei uma variável que eu chamei de save, só por chamar mesmo. Aí eu coloquei como algo que seria muito improvável o usuário digitar. Aí eu vim aqui para a estrutura while. Eu pedi para ele me dar um nome. Uhum. E se ele quiser parar de digitar, ele digita sair. Aí eu coloquei o if aí. Se o nome for igual a sair, então ele vai parar o while. Aí, se ele não for, ele vai ignorar o if e vai adicionar o nome na lista 1. Quando o usuário digitar sair, aí ele vai para o for. Aí nesse for ele vai percorrer toda a lista 1. E se o k for igual ao save, aí ele vai continuar e vai ignorar aquilo. Se ele não for igual ao save, ele vai adicionar o k na lista 2 e vai atualizar o valor da variável save, que é para impedir que tenha nomes com repetição. Aí depois eu só peço para ele printar a lista 2. Boa. Vamos tentar assim, ó. Eu vou fazer um exemplo que eu acho que vai funcionar, um exemplo que talvez não funcione. Acho que não vai funcionar não, porque o código se baseia em string, ele é para nomes, não é para números. Ah, é verdade. Então vamos de novo.
Vamos fazer assim. Então, deu certo, né? Para esse caso, deu certo. O que eu acho que pode acontecer aqui, Elmer? Ele só vai olhar o item imediatamente anterior, né? Então, se, por exemplo, eu fizer uma lista que tem Ana, opa. Isso aí. Aí ele repete lá na frente, porque quando ele vier checar essa Ana, o seu K, que é a variável de save aqui, ele vai estar igual a Bia, na verdade, não igual a Ana, né? Então seria melhor checar se o K já está na lista. E colocaria aí if K, aí colocaria para adicionar aí primeiro, aí colocaria if K in lista 2 continue. Sim? Aí tira o save dali, isso, e colocaria para adicionar na lista antes. O lista.2 append. Colocaria antes do if. Aí tiro o de baixo. Oi? Aí tiro o de baixo, porque pode ser que dê alguma coisa. Isso. Sim? Acho que Eu acho funciona. que... Mesmo exemplo. Eu acho que esse append aqui, ele tem que vir aqui dentro do if, na verdade. Depois do if, né? Talvez assim. Vamos ver se eu... Aí. Boa. Professora, não exatamente sobre esse código, mas sobre um que estava na lista, que era para a pessoa ir coletando os dados que o usuário ia pedindo, parecido com isso aí, inclusive, ia colocando na lista, até que uma palavra-chave acabasse com isso. Só que eu não sei o que estava dando de errado no meu código, que a palavra-chave estava entrando na minha lista. Ainda estava lá em lista que o usuário criou, e no final estava escrito pare. Aí eu tive que usar um emote para conseguir tirar a última posição. Mas eu usando meu querido amigo ChatGPT para ele corrigir meus erros, ele disse que isso era desnecessário, porque a gente podia mudar alguma coisa lá, sei lá o que diabo era, e poder tirar, só que eu não entendi o que era. Será que não foi a ordem que você colocou, não? Não sei. Talvez você esteja dando o append antes de checar no seu... Você provavelmente fez um if, que é se if, né? As palavras digitadas é igual a sair ou pare, aí você quebra o código, né? Você dá o break. Você quebra o seu laço. Beleza. Então é isso mesmo. Provavelmente você está dando o append antes do if. Você tem que dar o if antes do append, porque daí se ele digitar, ele nem adiciona na lista. Que é isso, acho que é isso que o Homer falou. Boa. Aí eu tive que usar um remove lá para conseguir tirar. Ó, vou comentar aqui para ficar mais fácil para a gente estar criando. Peraí. Criando as variáveis. Deixa eu ver aqui para Perdão, professor, eu não consigo comentar em pouco tempo. Eu preciso de uns 10 ou 15 minutos para comentar. Não, tranquilo. Acho que esse aqui é um hábito que a gente tem que criar durante a aula mesmo. Tipo, a gente vai fazendo junto para ver como que ficaria legal os comentários. Então, por exemplo, mas aí quando vocês forem fazer lista de exercício no Classroom, aí vocês comentam porque fica mais fácil o pessoal corrigir, inclusive, tá? Então aqui ele checa se o Eu passo meia hora só fazendo a lista primeiro, fazendo só os códigos, depois meia hora só explicando o que eu estou fazendo nos códigos. Mas não precisa digitar muitos comentários, sabe? Então, por exemplo, aqui, ó, esse comentário aqui, ele serve para todo o bloco de criação de variáveis. Esse daqui, ele já explica aqui abaixo, eu vou estar adicionando os itens na lista original, né? Os itens na lista original. Aí a única coisa que eu estou justificando aqui é esse if, porque ele é diferente do adicionar, né? Aqui, na verdade, ele só está fazendo uma checagem. Então, eu posso colocar um comentário extra para explicar por que o if existe ali.
Mas não precisa ser muito detalhado também, sabe? Então aqui, por exemplo, pode ser um dos comentários desse jeito, já dá para entender o que o código faz, certo? Acho que já dá para apagar aquela variável save, porque não precisa dela. Boa. Certo? Aqui em cima também, aqui já está comentado, né? Já veio com um exemplo de uso. Eu acho que a gente podia comentar também aqui dentro algumas coisinhas do que o código está fazendo. Então, primeiro ele recebe, cria uma lista, né? Que seria a lista sem duplicadas, mas eu vou colocar isso. Aqui, ó. Ele checa se o item ele checa se o item já está na lista sem duplicadas, se não, adiciona. Certo? E aqui, esse código ficou bem curtinho, então não vou fazer comentários, mas os comentários vão ficar maiores do que o código. Mas é isso, ele transforma em set e depois transforma em lista de novo. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente está usando aqui? While, if, o próprio funcionamento da lista, o append. Iago, posso colocar seu código? Mas ele tá reduzido, tá? Eu peguei só a parte que coletava os nomes. Tá, aqui o que você estava fazendo era dar o append. Ah, sim, aqui, ó. Esse append ele tinha que vir depois do if, né? Aí, nesse caso, ele não vai adicionar. Eu vou só tirar essa parte aqui, pra gente ver se dá certo. Bom, eu vou... Falta só printar a lista. Ah, é verdade. Vamos printar a lista já. Vamos aqui o nome da lista. E definir a lista. Oi? Também falta definir a lista. Coloca a lista vazia aí em cima. Boa. Então, ó, o seu append estava aqui em cima, né? Agora ele deveria não adicionar o pare na lista também. Vamos ver. Boa, então agora não está adicionando. Beleza. Ah, Entendeu? Tipo, ele quebra o seu while antes de adicionar. Se você coloca aqui em cima, o que ele vai fazer é adicionar primeiro, aí depois ele vai quebrar o while, mas o pare já vai estar dentro da sua lista. usa o del, professora. E com a posição mesmo. Como? Com a posição de index. Isso. Assim, do jeito que eu coloquei no chat. Eu tô printando antes, né? Assim nunca vai dar certo mesmo. Vamos de novo, que agora vai. Boa. Dá para fazer assim e dá para fazer do outro jeito também, que é lista nomes.
Gente, não sei o que tá rolando aqui. A senhora não tá confundindo com o remove, não? É remove isso. É isso mesmo. Ah, Agora vai. Acabei de falar sobre um negócio e esqueci o nome, né? Mas agora foi. É isso, dá pra fazer desses dois jeitos. Beleza. quando a gente estiver trabalhando com códigos maiores e tiver que se importar com espaço, é melhor a gente evitar isso e colocar o append depois do if, né? É, eu prefiro colocar depois, porque você já separou uma palavra como palavra-chave, né? Aí acho que fica mais direto também, porque você não precisa adicionar para depois tirar, sabe? Mas beleza, aí, última coisa que a gente viu na aula passada, aí se tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, tá? É essa questão de lista de listas, né? Então, quando você tem uma lista, que os itens delas também são listas. Então, na posição 0 aqui da a lista que eu chamei de matriz A, né? Posição 0 tem uma outra lista, que é 2, 1 e 0, que essa lista por si só tem uma posição 0 também, certo? Então, aqui, se eu der matriz A, se eu acessar a posição 0 dela, o que ele vai me devolver... Opa, tem que rodar isso aqui primeiro. O que ele vai me devolver é uma lista. E se eu pedir a posição 0 dessa posição 0, ou seja, na posição 0 tem uma lista. Se eu pedir a posição 0 dela, vai ser o 2 que ele vai me dar. Ou seja, a minha posição 0 também é uma posição 0. Opa. Né? Certo? Mesma coisa para a posição 1 e para a posição 2, né? E aí eu posso acessar a posição da lista que está dentro da lista, tá bom? E aí acessando listas dentro de listas, né? Acessando listas dentro de listas. Então, eu posso encadear dois for, um que acessa a minha lista inicial, né? Então, eu entro numa matriz e acesso uma lista ali dentro, já que eu sei que ela é formada de listas. Eu vou entrar na matriz e para cada posição dela eu vou acessar uma lista. E aí eu vou acessar um elemento dentro da lista que está dentro da matriz. Então, são dois for encadeados. Um para passar por cada um desses grandes elementos, né? 1, 2 e 3. E o outro para cada um deles acessar as 3 posições. Então, o que o código está fazendo quando eu encadeio esses dois elementos fora aqui? Ele vai vir primeiro no 2, depois no 1, depois no 0. Aí, a hora que acabar, ele vai pular de volta para esse fora aqui de trás. Aí, ele vai acessar para a segunda lista. O 0, depois o 1, depois o 0 de novo. A hora que acabar, ele vai voltar para o próximo item da minha matriz. E assim por diante. Certo? Então, aqui, o que ele está fazendo é acessando cada um. Aí. Tá. Ele está acessando cada um dos elementos em ordem, tá vendo? 2, 1 e 0, então ele acessa todos esses aqui. Aí depois ele vai para o 0, 1 e 0. Aí depois 1, 2 e 1. Certo? Alguma dúvida sobre esses dois for encadeados aqui? O que ele está acessando em cada coisa? E aí vocês usam dois laços for encadeados. Do Renato ficou tão comentadinho que dá até vontade de colocar aqui também. Vamos lá, esse aqui é o do Daniel. Bem comentadinho também. Então aqui a gente tem a matriz num, né? Que é quase a mesma que a gente usava. Não, é outra, tem 4 espaços. Mas serve também. Então você está usando uma lista de listas, né? Criando uma variável para a quantidade das entradas dentro da matriz e para a média. Beleza. Aí você faz dois for encadeados no mesmo esquema que a gente fez lá em cima, tá ótimo, perfeito. E aí você soma cada um dos elementos da lista, e cada vez que você soma um elemento da lista, você conta mais um, né? Adicione um a cada item da lista. Então você vai contar quantos elementos sua lista tem no final. Então o 1 vai estar com o número de elementos total, e a média vai estar com a soma. Então depois o que você faz é só dividir a média, né, a soma total pela quantidade de elementos, e isso dá a média. Perfeito. Muito legal. Alguém tem alguma dúvida?
É legal porque desse jeito você pode usar qualquer lista de listas, né? Independente da quantidade, você pode usar quantidade de elementos, você pode usar desse jeito. Legal. O do Renato está bem parecido. Posso colocar o seu, Renato? Eu gostei porque está bem comentadinho também. Então, aqui é a matriz que a gente tinha combinado. Cria a variável do soma. Percorre toda a matriz e todos os elementos dentro da matriz. E aí faz a soma. Boa. E aí você faz um outro loop para contar a quantidade de elementos. Então, percorre toda a matriz e os elementos dentro das listas. E para cada elemento você conta um a mais. E aí no final você só divide a soma pelos elementos e isso vai te dar a média. Perfeito. Aí ficou bem comentado, mais fácil para identificar o que cada coisa está fazendo, né? Então, aqui o laço que conta os elementos, o laço que calcula a soma, e aí o que cada variável faz também. Tá ótimo, pessoal. Parabéns aí pelos códigos, viu? Maria Rita mandou também, legal. Como eu posso ajeitar os erros desse código? Vou colocar ali, tá? Então, aqui tem a matriz e uma lista. Beleza, então esse fora aqui tá funcionando certinho. É porque assim, ela colocou para o código acessar a posição i de index da lista, só que o i não vai ser uma posição index, ele vai ser o próprio elemento, porque ele vai situar cada elemento da lista. Isso, exatamente. Entendeu? O que você podia fazer aqui era usar o range len. Você cria um intervalo que tem exatamente o tamanho da sua lista. Desse jeito, por exemplo. Aí vai funcionar essa parte aqui de baixo. Certo. Vamos para a aula de hoje, então, que é de strings. Beleza, pessoal. Vamos começar, então. A gente vai fazer essa parte de strings. Eu acho que vai dar tempo da gente terminar agora mesmo. Então, beleza. Aula 6 é sobre strings. A gente já vem trabalhando com strings há algum tempo. Mas a gente vai ver métodos, principalmente, de como trabalhar com elas. Então, só para fazer uma revisão rápida, a string, ela é aquela sequência que é composta por letras, números, símbolos ou espaços em branco. Então, tudo que está ali, quando você declara uma variável entre aspas, ela é uma string. E tudo que a gente recebe do input também do usuário, originalmente é uma string. E aí, por mais que seja um número ali no meio, tudo que é interpretado como string é visto como caractere de texto mesmo. Certo? Então, quais são os operadores que a gente usa, né? Além dos que a gente já viu umas aulas atrás, aí só retomando o operador igual e diferente aplicado a string. Então, aqui eu tenho 3 strings, né? O hello, o world e depois hello de novo. Aí aqui eu estou comparando se a string 1 e a string 2 são iguais. Se sim, ele printa que são iguais. Se são diferentes, então ele printa que são diferentes. Esse exercício aqui está lá na apostila de vocês, tá? Então, aqui são jeitos de comparar strings, né? Você pode comparar ela literalmente se ela é igual a outra ou não. Certo? E aqui embaixo também uso outro if, né? Se ela for igual, então ela printa que é igual. Caso contrário, né? Aqui eu nem coloco um elif, eu coloquei um else direto. As strings são diferentes. Tá bom? Além disso, a gente tem os outros operadores que a gente já viu. Então, maior que, menor que, aquele operador de concatenação, o operador de repetição, todos valem aqui, tá? E o de pertencimento também, que é aquele in. Então, aqui eu coloquei o exemplo do in. A gente tem uma string que é o textinho eu estudo no NES, e aí aqui ele está checando se NES está dentro do texto. No caso, é uma substring, né, o NES. É um pedaço da string que eu estou comparando. E se sim, ele printa que contém a palavra NES. Então, nesse caso, ele vai printar que sim. E esse aqui é o operador de pertencimento, tá? A gente viu ele algumas vezes já, mas foi o que a gente menos treinou. Aí, falando das substrings, elas são partes das strings, que podem ser extraídas utilizando os índices, ou seja, são partes do texto, certo? E aí, a substring ela é acessada igual o operador de fatiamento que a gente viu para sequências em geral.
Então, por exemplo, aqui eu tenho uma string que é novo ensino suplementar. O que vai acontecer quando eu printar essa primeira substring aqui? Alguém sabe? Qual vai ser a saída? Quem fala aí o que vai sair dessa primeira substring? Ele vai começar a printar do... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Ele vai printar ensino e eu não sei onde é que vai o 11 aí, então você dizer o final. Então ele começa onde? Ensino. Vamos ver. Ah, não, ensino não, começa no O. É no O? Foi. Tá, ok, não printou nada. Deixa eu mudar de cima. Então ele começa no O, né? Uhum. Por quê? Porque ele começa na posição 3. Então o N é o 0, 1, 2, e o terceiro, o item de número 3 é o 1. Eu confundi com o range, que ele não pega o próprio número, ele vai até o anterior. Isso, ele vai até o anterior só. E aí, aqui, ó, ele conta espaço como caractere também, tá? Então isso é importante. Essa segunda aqui, Ele vai começar a olhar do final, ou seja, ele vai pegar do R e vai contando em negativo. boa, e aí ele vai parar onde? Como não tem dizendo onde ele vai parar, ele vai começar a partir do menos 11, aí vai parar até que acabe os elementos da string. Boa. Então, ó, nesse caso aqui, ele começa 1, 2, 3 e vai até o menos 11. Na hora que ele chegar no menos 11, ele imprime tudo que tá pra frente, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele vai printar o suplementar inteiro, né? Boa. E esse outro aqui, ele vai começar no 1. No caso 1, esse O aqui. Primeiro O, né? Porque o primeiro é o 0. Aí ele vai até o 4. 4 é o espaço, só que ele não imprime o 4. Então ele vai printar essas palavras aqui, só que ele vai pular de 2 em 2. Então ele vai imprimir o primeiro, não vai imprimir o segundo e vai imprimir o terceiro. Ou seja, ele vai printar duas letras Os. Tá bom? Certo? Mesma coisa que a gente estava vendo antes para sequências em geral. Tá bom? E aí aqui uma coisa que a gente não tinha visto ainda, esse caractere especial, que é o /n, ele faz uma quebra de linhas, ou seja, ele dá um parágrafo no seu texto. Então, se você quer escrever um parágrafo, um texto grande em string, você pode usar esse caractere, né, que na verdade é um /n, para fazer um parágrafo dentro do seu texto, tá bom? E esse barra aqui é o barra que no seu teclado fica na esquerda, do lado do Z, tá bom? Então, aqui no caso eu coloquei olá, esse daqui é um parágrafo, né? Meu nome é Inaê. Aí, ele, na hora de imprimir, ele pula uma linha, tá bom? Pula para a linha de baixo, na verdade. Beleza, tudo que a gente já viu até aqui, exceto essa parte do /n, a gente já tinha visto em aula em algum momento. E aí agora a gente vai aprender sobre os métodos das strings, né? Então, lembrando que método é uma coisa que um tipo de uma classe de variável faz, tá bom? Professora, dá para fazer isso? Dá para fazer isso durante a função input para organizar? Então, como assim durante o input? Quando você vai pedir os dados do input, você não tem a opção de colocar em uma string lá no meio para avisar o que você está pedindo ao usuário? Dá para fazer isso para organizar mais quando estiver pedindo? Dá. Todas as vezes que a gente for usar string, dá para fazer isso. Então, tipo, você pode usar isso para dentro do seu input, dentro do seu print, tudo isso, tá bom? Entendi. Obrigado. O método é uma coisa que uma classe faz. Então, a gente tem, por exemplo, a classe de string. As strings fazem coisas que só as strings fazem. Então, por exemplo, eu posso... deixa eu pensar no método. Eu posso diminuir, posso colocar todas em caixa alta ou em todas em caixa baixa. Isso é uma coisa que eu só consigo fazer com strings. Eu não consigo fazer isso com listas, por exemplo.
Então, a gente fala que os métodos, eles são funções, né, quase, só que são padrões e característicos de uma classe específica. Isso, de novo, a gente viu na aula passada, mas só retomando, tá? Então, aqui, eu declaro algumas strings, né, só para a gente fazer os exercícios aqui. Então, novo ensino suplementar completo, aqui eu coloquei novo e suplementar. Eu estudo no NES e um trava-língua. A gente vai ver alguns métodos de string, tá? Mas a gente vai por partes para dar tempo de fazer exercício e tudo mais. Então, o começo, ó. A gente tem o método lower, que a gente já viu em aula. O pessoal trouxe durante os exercícios, né? Então, o que ele faz, ele pega uma string e retorna todos os caracteres dessa string em caixa baixa, em letra minúscula. Então, por mais que a string tenha uma letra maiúscula ali, ela vai transformar esse N, por exemplo, esse E e esse S, em letras minúsculas, tá bom? Aqui eu estou usando exatamente a string 0, que eu defini aqui em cima, como exemplo. Então, ele tem o N, o E e o S em caixa alta, né? E aí, quando eu rodar, ele vai transformar tudo em minúsculo, tá bom? Se eu não... Ele não altera a string original, ou seja, se eu pedir para ele imprimir de novo aqui string 0, ele está inteiro, tá vendo? Ele está normal. Ele só altera na chamada da string. Então, ele vai pegar aquela string, vai transformar em caixa baixa e vai devolver para o usuário. Só que ele não alterou. Para ele alterar, eu tenho que colocar aqui atrás. String 0. E aí, o que eu estou fazendo, na verdade, é sobrescrever esse retorno do método em cima da variável string. Certo? E aí, ele muda. Dá para entender? Então, ele não altera a string original sozinho, a menos que você sobrescreva. Mesma coisa com o método upper, ele retorna todos em caixa alta, né, em letras maiúsculas, e ele não altera a string original. Então, nesse caso, tudo vira letra maiúscula, tá bom? Então, dois métodos que são bem legais de trabalhar com entradas de usuário. Então, vocês já vinham fazendo isso, né? Então, você pedia para o usuário digitar pare, por exemplo, quando ele quisesse parar o while. Mas você colocou ali o pare com letras todas minúsculas. E o usuário pode, eventualmente, digitar alguma letra com letra maiúscula. Daí você usa o lower para você deixar tudo em caixa baixa e poder comparar as strings diretamente. Tá bom? Que mais? A gente tem o capitalize, né? Ele converte o primeiro caractere em maiúsculo e os demais em minúsculo. Só o primeiro, não o primeiro de cada palavra, não o primeiro de cada frase. O primeiro caractere mesmo da string. Então, aqui a gente tinha a string 3, que é eu estudo no NES. E aí, quando você usa o capitalize, ele só vai mudar a primeira letra, que é o E, vai ficar eu estudo no NES com letra maiúscula. Certo? Só o primeiro. E aí tem dois outros métodos bem legais, que são o start with e o ends with. Então, ele verifica se uma string tem uma substring no início, ou seja, se ele começa com uma palavra específica, e se ele termina com uma parte específica, né, de uma string. Esse chat, hein? Então, aqui, ó, a minha string 0 era aquela novo ensino suplementar, certo? Aqui eu estou verificando se ele começa com a string 1, que era novo, e se ele termina com o suplementar. Então, os dois vão me retornar um booleano, true ou false, tá bom? Então, aqui, a string 0 começa com novo. Então, ele starts with novo, né? Que é a minha string 1. Então, só pra gente... String 1. Ó, então, a minha string 1 é novo, certo? Aí ele vai comparar a string 0 com a string 1 e ver se o começo das duas é igual, tá bom? Na verdade, se o começo da string 0 é igual à string 1. E aí ele retorna true ou false. Se eu colocar aqui string 2, vai dar false. Porque a string 2 não é novo, né? String 2 é suplementar. Certo? Então ele sempre retorna true ou false. E aí a gente tem aqui o ends with, que é a mesma coisa, só que ele compara o finalzinho da string. Como se ele viesse comparando ao contrário, assim. Então, o string 0 é novo ensino suplementar e eu quero ver se ele termina com suplementar. E ele vai me retornar true. Certo?
Então, 5 métodos muito importantes, o lower, upper, capitalize, starts with e ends with, tá bom? E aí o exercício, escreva um algoritmo que recebe 2 palavras do usuário, e ele deve responder se as palavras rimam. Tá bom? Bom, vocês podem usar essa função aqui, que é o ends with. Então, o que é essa função? Você vai dar uma string dentro do método, na verdade, né? Não é função, é método. Então, você vai dar a sua string original. Aqui eu estou usando... deixa eu mostrar quais são essas 2 strings para você. Print, string 0, string 2. Então, a minha string 0 é novo ensino suplementar e a minha string 2 é suplementar. Então, o que eu estou fazendo aqui no ends with? Ele vem na minha string 0 e ele verifica se ele ends with, ou seja, termina com string 2. E aí o que ele faz? Ele compara o final da minha string 0 com a string 2, os mesmos caracteres. Certo? E aí aqui dentro, em vez de dar o string 2, eu poderia dar outra string, por exemplo, uma string direta, né, sem usar variável. Eu poderia usar, como ele termina com suplementar, eu quero ver se, por exemplo, ele, sei lá, termina com AR, eu poderia colocar uma string com 2 letras só. E aí, no caso, ele vai dar true da mesma forma. Certo? Pode falar, João. Professor, você pode voltar para a parte de substrings, por favor? Que eu só queria ver uma coisa rapidinho. Substrings. Para eu ver, por exemplo, o último caractere de uma palavra, eu posso colocar -1, certo? Pode. Isso. Então, para ver os últimos 2 ou 3, eu colocaria -1, 2 pontos, -3 ou -1, 2 pontos, -2? Você pode colocar o -3, 2 pontos só. Aí ele vai do -3 para frente. Ah, obrigado. Tipo aqui o 11, ó. A gente pegou do 11 para frente, né? Do -11 para frente. Ele só deu o suplementar. Beleza, substring. Reexplicando aqui. Isso aqui é o mesmo operador de fatiamento que a gente viu em sequências. Então, o que acontece? Eu vou usar esse exemplo aqui de baixo. A gente usa uma string com 2 colchetes. E aí a gente dá 3 números para essa string separadas por ponto, ponto. Então, 2 pontinhos. O primeiro número é onde a gente quer que ele comece o corte. Então, ali eu quero na primeira posição, né? Então, eu estou usando o novo ensino suplementar. A primeira posição é esse Ozinho. O segundo número que eu dou, onde eu quero que ele pare o corte, ou seja, ele não vai considerar o número 4, nesse caso. Porque o número 4 ele vai parar. Então, ele usa o 3 e não usa o 4. E o 2 é o salto. Esse 2 aqui poderia ser 1, por exemplo. Aí ele imprime todos. Se eu colocar 2, ele imprime o primeiro, quer dizer, ele usa o primeiro, não usa o segundo. Usa o terceiro e não usa o quarto. Que é esse caso aqui, né? Se eu colocar 3, aí ele usa o primeiro, não usa o segundo, nem o terceiro, e assim por diante. É o pulo que ele vai dar, né? Se eu não colocar nada, por padrão, ele só usa 1, tá bom? Então, desse jeito, você consegue selecionar quais letras que você quer usar na sua substring, a partir da sua string original, tá bom? Boa, pessoal. Vou colocar aqui a solução. Tem a solução... Deixa eu ver. Posso usar o seu, João? Claro, claro. Beleza. Não, esse aqui é seu? Sim, sim, sim. Vai lá. Primeiramente, eu estou definindo as palavras, né? As variáveis, palavra 1 e palavra 2, como você tinha dito. Depois eu estou definindo a variável da rima, que, honestamente, rima é algo que varia muito, mas eu decidi colocar a rima como os últimos 2 caracteres serem iguais. Então, eu coloquei ali uma
substring de palavra 1, dos últimos dois. Aí eu coloquei, né, que se a palavra 2 acaba com rima, como últimos caracteres, faz o print de que a palavra 1 rima com a palavra 2. E se não, a palavra 1 e palavra 2 não rimam. Boa. Então vamos testar aqui. Martelar. Boa. E aí, como você falou, né, João? Podia ser que eu usasse -3 aqui também, porque rima depende muito. -4 até, dependendo da palavra. Pois é. Boa. Aí eu vi que bastante gente usou soluções parecidas aqui. Bem legal. Bom, então aqui o que o João está fazendo aqui, que é bem legal, ele poderia colocar, por exemplo, como eu vi que alguém colocou aqui, isso daqui direto dentro do ends with. Porque isso daqui, na verdade, ele retorna um string, né? E aqui eu só preciso de uma string como argumento do ends with. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim. Ele vai rodar da mesma forma. Certo? Está ótimo. Boa, João. Obrigada. Alguma dúvida, gente, sobre o ends with ou starts with ou upper lower que a gente já usou? Aí, outros métodos, né? A gente tem o count. O count, você dá uma substring para ele e você vai querer procurar essa substring dentro do seu texto. E ele vai te retornar quantas vezes essa substring aparece no texto. Isso aqui é muito útil quando você está trabalhando com textos longos. E aí você quer saber, por exemplo, o assunto de um texto. Tem outras bibliotecas que ajudam mais. Mas se você tem um texto longo, você quer saber se o texto fala sobre um tema específico, conta quantas vezes aquele substring aparece dentro do texto. E aí isso pode ajudar bastante. Então aqui eu estou usando a string 4, aí só para lembrar aqui. String 4, qual que é? É um trava-língua de tempo, né? Tempo pergunta por tempo, quanto tempo o tempo tem. E aí a substring conta quantas vezes o count conta quantas vezes o tem aparece nessas trava-línguas. E aí uma coisa importante é que aqui no começo tem, só que ele está com letra maiúscula. E aí vocês vão ver que ele vai diferenciar, ele não vai contar como um. Então ele contou essa daqui da frente, essa daqui e essa daqui. E aí qual que é uma coisa legal de você fazer? Se eu quero saber todas as vezes que aparece, eu posso transformar tudo em minúsculo, usando o método que a gente aprendeu antes. Então, eu vou pegar o string 4, vou colocar o método aqui, lower, que é o que a gente aprendeu lá em cima, outro ponto e o count. Aí, o que ele vai fazer? Primeiro, transforma tudo em minúsculo, aí depois conta quantas vezes aparece. Certo? E nesse caso, ele devolve 5. Tá bom? Então, os métodos, quando você usa essas funções que você acessa com ponto, que é uma função de uma classe só, que são os métodos, você pode encadear vários. Tá bom? Boa, Matheus. Isso vai funcionar também. Beleza. Aí a gente tem o find, que é a mesma coisa quase a mesma coisa, na verdade, né? Ele vai também procurar a sua palavra dentro do texto, só que ele não vai contar. Ele vai te devolver a primeira ocorrência. E onde acontece essa primeira ocorrência? Ou seja, aqui eu tenho esse mesmo trava-línguas, tá? Que eu vou usar aqui embaixo. E eu vou encontrar a palavra perguntou. E aí o que ele vai me devolver é a posição da primeira string. Desculpa, a posição do primeiro elemento da minha string que eu estou procurando. Então, qual que é a posição do P, do perguntou, dentro dessa string grande? Então, no caso aqui, né, se a gente contasse, o T seria 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, e ele deveria me responder 6, né? Que é a posição do P, do perguntou, dentro da minha string. Certo? Então, esse 6 aqui é a posição. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém levantou a mão? Professora, eu pensei que iria procurar a palavra perguntou inteira. Não o P dela, só o P.
Isso, ele procura a perguntou inteira, só que ele te retorna onde está o P. Ah, tá, entendi o porquê agora. Tipo, ele não vai te... Se aqui na frente tivesse, sei lá, uma outra palavra com P, sei lá, pato, ele ia pular o pato e ia dar o P do perguntou, entendeu? Tem como procurar, por exemplo, o segundo P? Com essa função, não. Você teria que montar uma estruturazinha para procurar o segundo perguntou daí. Provavelmente um while ou um for, tá bom? E aí a gente tem o replace, e aí o replace, ele procura a sua substring. Então, deixa eu dar um zoom aqui. O que ele faz, ele vai procurar dentro da sua substring, da sua string, né? Então, aqui dentro da string 3, eu vou procurar uma palavra e vou substituir por outra, certo? Como se eu estivesse trocando uma coisa pela outra. Então, aqui, ó, esse string 3, eu vou imprimir ele aqui em cima, mas eu estudo no NES, ó. String 3. Originalmente, ele é esse daqui. E eu quero substituir NES por novo ensino suplementar. E aí, eu vou procurar NES e vou substituir por novo ensino suplementar, que é aquela string 0 que a gente definiu lá em cima. Aí, lembrete, né? A gente tinha feito com lista, a gente acessava a lista, então, o item lista, e aí, com o operador de fatiamento, a gente usava a posição para mudar um item lá dentro. Só que a string, ela não é alterável. Então, se eu quisesse fazer isso aqui só usando o operador de fatiamento mesmo, eu não conseguiria. Por isso que o replace é importante, tá? Vamos ver. Aí, antes era o estudo no NES, agora ficou o estudo no novo ensino suplementar. Tá bom? Então, ele tirou o NES e trocou por string 0. Aí, isso que eu falei para vocês é, por exemplo, se eu quisesse alterar o, sei lá, do -3 para frente, é igual a novo ensino suplementar. Aí, ó, o string não é um item que você consegue mudar por index, tá? Então, você não consegue substituir uma string dentro da outra. Mas o replace, ele ajuda você a fazer a substituição, certo? Fala, João. Professora, daria para usar esse replace como uma forma de censura de certas palavras? Sim, é um bom uso. Você pode substituir, por exemplo, um palavrão, alguma coisa desse tipo, por asteriscos. Entendi, tia. Obrigado. E aí, esse exercício aqui, ó, escreva um algoritmo que recebe uma frase do usuário e substitui todos os CH por C e todos os S por X. Olha, professora, pelo que eu entendi, ela tá perguntando se pode botar o replace duas vezes, tipo, replace CH por C, and replace S por X. Entendi. Eu não sei por que a gente não está te ouvindo, só algumas pessoas estão ouvindo. Se você quiser depois dar um F5, às vezes funciona. Mas pode sim, tipo, os métodos, que são essas funções que funcionam para algumas classes de variáveis só, elas podem ser aplicadas em sequência, em cima da sua variável. Então aqui, que nem acho que foi a Mariana que fez isso aqui. Então você pode usar replace, depois replace de novo, da mesma forma que você poderia, por exemplo, usar logo em seguida um lower, por exemplo. Sim. E a ordem importa, no caso, né? Então, se ele colocasse primeiro lower, então ele ia primeiro colocar tudo para menor para depois substituir. Aqui ele primeiro está substituindo, e daí quando tinha colocado lower no final, ele ia depois colocar tudo para menor, para caixa baixa, né? Então, aqui nesse caso, eu até peguei Peraí. Até peguei um trava-língua que vai ficar legalzinho aqui. Aqui, ó, eu vou colocar um lower para ficar mais... Boa. Deu certinho. Tá bom? Então, beleza. Esse replace, ele não troca só a primeira ocorrência, ele troca todas as ocorrências da frase, né?
Acho que todo mundo vai fazer bem parecido, mas é legal testar aí. Eu tentei com o end, mas não funcionou. Como? Tentei com o end, mas não funcionou. Eu coloquei uma primeira variável como palavra. Aí fui lá e palavra 2 era o replace, de trocando o CH por C, end, e a palavra replace de S por X. Com o end não funcionou. Deixa eu mandar para você. Boa. Mandei. Sim. Boa. Isso aqui, ele... Tem duas coisas aqui que eu acho que são importantes. Esse end, ele espera dos dois lados dele, né? Ele vai comparar duas coisas. Ele espera que os dois sejam booleanos. Então, ele tem que ser true e true, ou true e false, enfim. Alguma coisa desse tipo. E daí, o end, ele também retorna um true e false. E aí, outra coisa é que isso. Aqui você aplicou certinho, né? Você aplicou o método sempre a uma variável. Você sempre tem que associar o método a uma variável, senão ele não funciona. Aqui sempre tem o ponto replace, essa parte está certinha. A única parte que não vai funcionar é porque o end espera dois lados booleanos. Tá bom? Mas a lógica do end aqui funcionou também, tá certo. Mas aí o código quebra. Mas beleza. Entendi, professor, obrigado. Mas o pior é que ele não funcionou mesmo. Ele só trocou S por X. O CH por C não foi. Mas você podia colocar em seguida também, né? Você podia colocar desse jeito, assim. Ou depois você podia usar o palavra 2 aqui embaixo também, que seria outra forma. Entendi, obrigado. Sim, também funcionaria. Aí não precisava desse, né? Aí outros métodos, né? A gente tem esses 3 métodos aqui que eles são bem interessantes quando você quer trabalhar com palavras e listas. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Isso mesmo. Quando você quer trabalhar com palavras e listas, às vezes você precisa transformar uma string de texto, por exemplo, em uma lista de palavras. Ou você precisa transformar uma lista de palavras que você recebeu do usuário em um texto. Hoje mesmo eu precisei usar isso, porque eu tinha uma lista de IDs de alunos do projeto que eu estou participando, e os IDs são textos. Só que eu precisava deles numa lista. E aí eu precisei usar uma dessas funções aqui, o join. Então, por exemplo, então vamos uma por uma, né? Primeiro o strip. O strip, ele precisa de um separador. O separador, ele vai ser adicionado, ele vai ser eliminado do início e do final da sua string. Então, por exemplo, tem um texto e às vezes as pessoas, elas têm o hábito de terminar de digitar, colocar o ponto e em seguida um espaço. E isso, quando você está trabalhando com dados, é bem ruim, porque você não sabe se uma string é igual a outra, porque o Python diferencia os espaços, né? Então, por exemplo, se o seu usuário tivesse dentro de um loop e o loop parasse quando ele digitasse pare, mas o seu usuário, por algum motivo, tem o costume de digitar um espaço no fim das frases, isso já estragaria seu loop, porque a palavra-chave estaria pare, espaço, né? E não só pare. E aí o strip, ele elimina o espaço do início e do final. E aí ele pode ser tanto um espaço aqui, né? Como no caso eu fiz nessa string 5, ou ele pode ser alguma outra coisa, alguma outra substring que você queira eliminar do início e do final. Tá bom? Então, como ele funciona? String 5 aqui que eu estou definindo, meu nome é IE, mas eu coloquei 2 espaços no início e um espaço no final, certo? Então, 2 espaços aqui e um aqui. Aí eu vou aplicar o método, né? Então, string 5 ponto, o nome do método, e aí eu quero que ele tire os espaços, tanto do começo quanto do final. E aí ele tirou, tá vendo? Aqui não tem nenhum espaço e aqui também não tem nenhum espaço. Certo? Beleza? Aí a gente tem o split. O split, ele pega a sua string e ela separa em novas. Então, ele vai pegar, por exemplo, meu nome é IE e separar em 4 strings, né, nesse caso. Porque a partir de um separador, que no caso, meu separador é espaço. Então, ele vai lendo a minha string e toda vez que ele encontrar um espaço, ele quebra e transforma em uma nova.
Aí ele continua lendo, encontrou o espaço, quebra e separa uma nova. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a string 4, né? Aí, só para retornar aqui, qual que é a string 4? String 4 é a do tempo. Então, ó, toda vez que ele encontrar um espaço, ele vai separar. Então, ó, tempo, aí ele encontrou um espaço, aí ele vai para outra palavra. Aí perguntou outra palavra. Eu posso usar outro separador aqui, por exemplo, o tempo mesmo como separador. Aí, nesse caso, toda vez que ele encontrar o tempo, aí ele quebra e aí ele cria uma nova palavra, né? Então, nesse caso, tempo perguntou pro e ele pegou o espaço, né? Aí ele pulou isso daqui e criou uma nova aqui embaixo, certo? Aí pulou isso daqui, aí criou essa nova, pulou o tempo de novo e a última parte, certo? A gente geralmente usa isso aqui como espaço mesmo, tá? Pra gente separar as palavras de um texto. Então ele cria uma lista de palavras no seu texto. Certo? E aí a gente tem o join. O join, ele pega um interável, e aí vocês lembram que o interável é lista, tupla, ou string mesmo. No caso, a gente usa mais para lista tupla. E transforma todas as entradas desse interável em string. Ou seja, ele vai pegar todo o interável e juntar numa string só. E aí você pode dar uma string, uma outra substring, né? Geralmente a gente usa um espaço, para separar os pontos desse interável. Ou seja, aqui eu tenho uma lista, né? Essa lista é um interável e ela tem várias palavras ali dentro. Eu quero juntar todas essas palavras em uma string só. E aí eu tenho que dar qual vai ser o meu separador, no caso, né? E aqui eu tô dando uma string que é um espacinho. Eu vou pegar a primeira palavra, aí eu vou dar um espacinho, aí a segunda palavra, um espacinho, a terceira palavra. E isso tudo vai se transformar em uma string só. Tá bom? E aí voltou a ser uma string só. Então, o que aconteceu aqui? A gente tinha uma frase, eu usei o split, que é esse método de separação, com o espaço como separável, como o espaço como o meu separador, e aí ele fez uma lista de palavras. E aí depois eu usei essa mesma lista de palavras, né, que eu guardei nessa variável palavras, com o separador espaço para montar minha frase de novo. Certo? Alguma pergunta sobre esses dois ou sobre esse que tira os espaços? A senhora pode repetir o split? Boa. O split, ele pega a sua string original, geralmente usado para texto, não para palavras. Ele vai procurar o seu separador, né? No caso, eu estou dando espaço, mas podia ser uma palavra. Ele procura dentro do seu texto essa palavra. A hora que ele encontra, ele separa o que está para trás como uma string e guarda numa lista. O que está para frente, ele separa como outra string e continua procurando. A hora que ele encontra de novo, o que está para trás, né, entre essas duas coisas, é uma outra string. E ele vai guardando isso dentro de uma lista. Geralmente, a gente usa com espaço, porque daí o que acontece? Ele vai procurar uma palavra, a hora que der o espaço, ele separa e guarda na lista. Aí ele pega outra palavra, a hora que dá o espaço, ele separa e guarda na lista também. Mas pode ser com palavras também. Você pode usar o tempo, por exemplo, para separar uma string da outra. Dá para entender? Beleza. Isso. O strip, ele vai tirar os espaços, ele vai tirar a string que você der aqui dentro, e ele vai guardar o que está entre as strings. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu estou dando espaço. O espaço, ele é uma string, né? Então, eu estou dando um espaço como separador. Quero que ele separe cada vez que ele encontrar um espaço. Mas eu posso dar uma outra string, por exemplo, tempo, né? E aí o que acontece? Cada vez que ele encontra a palavra tempo aqui em cima, ele separa o que está para trás como um item e o que está para frente como outro. Entendeu? E palavra se transformou em uma lista? Isso, e essas palavras, né, essas strings menores, elas se transformam numa lista. Obrigado. E aí depois você pode usar o join para juntar essa lista numa string só de novo. Então aqui eu estou juntando a mesma lista aqui de trás, eu estou juntando dentro dessa string nova, usando o join. Só que o que vai acontecer? No join você tem que dar uma string também. Ou você pode dar uma string vazia também, né? Mas você tem que dar uma string para ele juntar as partes. Então ele vai pegar essa parte aqui e juntar com essa aqui. No meio das duas ele vai colocar o que você
o que você der como string base. Então, por exemplo, aqui se eu quiser juntar de novo, eu posso colocar tempo. Então, ele pegou a primeira parte, colocou um tempo na metade e pegou a segunda parte. Aí ele colocou outro tempo, pegou a terceira parte, assim por diante. Certo? Geralmente a gente usa mais para espaço mesmo, porque a gente consegue separar as palavras. A gente tem uma lista de palavras. E depois disso a gente pode usar aquela função da lista para contar quantas palavras tem, né? Pode ser, isso. A gente pode usar uma len palavras, por exemplo. Ele daria quantas palavras tem numa frase. Boa. Boa. E aí aqui, ó, usando split e join de exercício. Escreva um código que recebe uma frase do usuário e troca todos os as por o. E em seguida retorna a frase alterada. Só que aqui não vale usar o replace, tá? Tem que usar o split e o join. Ou seja, vocês vão receber uma frase e você quer trocar todos os as por os. Aí você não consegue alterar a string, você tem que alterar ou a lista ou uma tupla, certo? Gente, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu acho que esse split join aqui vai dar muito trabalho de fazer desse jeito. Vamos fazer a ideia do Iago. Aí esse outro exercício que eu tinha passado antes, a gente pode fazer depois como atividade, tá bom? Não vou colocar na lista, mas vocês podem fazer em casa. Vamos fazer isso aqui que eu acho que é mais rápido e a gente consegue passar pelos outros métodos. Vamos lá, o split. Os dois você precisa usar um separador. O que é o separador? Ele é uma substring, então uma string menor, né? Alguma string que está dentro da sua string original, para você encontrar ela ali dentro e entender que. Peraí. Você precisa usar uma substring para você encontrar ela dentro da sua string original e separar uma coisa da outra. Nesse caso aqui do split, ele vai usar a substring para separar o que tem antes e o que tem depois. E no caso do join, ele vai usar a substring para juntar os dois lados de volta. Então, eu vou fazer com um exemplo mais... fazer aqui embaixo com um exemplo mais tranquilo. Então, por exemplo, palavras. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa frase. Se eu dou o split nela, eu preciso dar alguma substring que ele vai procurar aqui dentro, e aí a hora que ele encontrar, ele vai separar em duas coisas. Então, por exemplo, eu posso dar a string nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir dentro de uma string e vai achar o nome. A hora que ele achar, ele vai separar em duas coisas. O que está para trás vai ser uma string e o que está para frente vai ser outra string. E ele vai guardar as duas dentro de uma lista, certo? E aí eu tenho que dar a variável aqui, né? Então, lista, por exemplo. Certo? Então, ele veio aqui, encontrou o nome, e aí ele separou isso aqui numa substring e essa parte da frente numa outra substring. E aí, o que é o join? O join, ele vai pegar uma lista de palavras, qualquer lista de palavras, nesse caso eu estou usando a mesma aqui de cima, mas eu posso reescrever, então, por exemplo, lista 2, podia ser aquela lista que a gente usava lá no começo. E aí eu preciso pegar essa lista e dar o join nela, ou seja, juntar tudo que está ali dentro enquanto string numa string só. Então eu posso dar join. Peraí. Na verdade, eu preciso dar uma string, que vai ser o meu separador. Join lista 2. Então o que ele está fazendo? Ele vai pegar lista 2, vai juntar tudo numa coisa só. E o que vai estar entre essas palavras? Uma string de espaço. Tá bom? E aí, ó, print lista 2.
Então, aqui em cima, ele pega a frase e separa pedaços da frase, e aqui embaixo ele pega uma lista e junta tudo numa... Ele pega tudo e junta tudo numa frase só, certo? Outras coisas que eu posso fazer, em vez de colocar uma string de espaço, eu posso colocar uma string de maisinho, por exemplo. Aí ele coloca entre as palavras da minha lista a string que eu estou usando como separador ali no join, certo? Ou eu posso colocar, por exemplo, um vírgula espaço. Aí ele vai ficar um vírgulazinho, certo? É assim que funciona o join. Aqui em cima, o que a gente geralmente faz como separador é o espaço, porque daí o que acontece? O espaço a gente não interpreta na vida real como palavra, né? A gente usa palavras e espaço. O Python, ele não diferencia o que é um caractere de espaço e o que é um caractere de letra. Então, quando a gente coloca espaço aqui, ele vai eliminar o espaço, e o que está para trás vai ser uma string, e o que está para frente vai ser outra string, até ele encontrar outro espaço. E aí, para a gente, vai ficar uma lista de palavras. Então, aqui, ó, meu nome. Então, entre essas palavras todas existia um espaço. O Python só foi lá, jogou fora e separou. Certo? Ele é um pouco contraintuitivo, né? Porque você dá o split, eu acho que é mais fácil de entender, mas o join você dá a string que vai ser o seu separador, né? Isso é um pouco contraintuitivo. Uma coisa que pode facilitar também é você chamar de separador. Então, por exemplo, separador aqui, no meu caso, vai ser vírgula espaço. E aí aqui eu posso colocar separador. E aí, usando esse separador, eu vou dar o join na lista toda. Certo? Dá no mesmo, mas aí eu estou colocando como variável aqui. Ou, por exemplo, e espaço. Malena, posso usar o seu código aqui? Então, aqui. Boa. Então, ele pega a frase original, né? Minha terra tem palmeiras, e ele vai dar o split. Ou seja, ele vai pegar cada uma das palavras, né? Por padrão, como ela não deu nenhum argumento, ele, por padrão, pega o espaço. E aí vai guardar dentro da lista. Então, dentro dessa lista aqui, eu vou até printar aqui atrás para a gente ter essa ilustração. Então, ele separou palavra por palavra ali dentro. E aí ela usou o len para contar o número de itens dentro dessa lista, ou seja, o número de palavras. Tá bom? Aí aqui, ó, o Pietro resolveu aquela questão. Posso usar o seu código, Pietro? Pode. Boa. Aí o Pietro usou o split e o join para trocar o I e o O. Então, aqui o que ele está fazendo? Ele vai digitar uma frase, ele vai pegar essa frase e separar, sempre que ele encontrar o A, ele vai separar em duas strings diferentes, para trás e para frente. E ele vai eliminar os As. Aí depois ele usa o O como separador para juntar de volta. Então, entre os dois espaços de string, ele vai colocar um O em vez de um A. E aí a frase vai ficar trocada. Então, e aí trocou tudo. Boa. Valeu, Pedro. Mas tá certo, gente. Não sou contra usar essas coisas para ajudar na aula, não. Mas dá para saber quando a resposta vem do GPT, viu? Não é a resposta que vem de GPT, é a correção que vem de GPT, é diferente. A correção tá tudo certo, mas só não para usar.
Vamos lá, então. Ó. Aí, métodos de validação. São outros métodos, né? O quarto tipo que a gente vai ver hoje, acho que dá para ver rapidinho antes da aula terminar. Então, a gente tem o isAlpha, que é assim, né? IsAlpha. Ele vai receber uma string e ele vai checar se ela só tem letras. Então, olá, mundo é uma string que só tem letras, né? Então, ele vai responder true ou false. Aqui ele respondeu true porque só tem letras. Se eu colocar um espaço, aí ele vai dar false. Porque o espaço não é alfanumérico, né? Não é alfa, na verdade. É um caractere especial, tá bom? Então, ele checa se só tem letras. O isDigit, ele checa se só tem números. Bom, isso aqui é super útil quando vocês perguntavam atrás, como é que eu vou saber se o usuário só está digitando número, né? Então, eu dou um input e aí eu coloco o input dentro de um float. Você pode primeiro checar se ele só tem dígitos. E aí, se só tiver dígitos, aí o isDigit te retorna true. Então, por exemplo, aqui, true. Aí dá para fazer uma estrutura com o if. Se só tiver números, prossegue. Se não tiver números, ele pede de novo ao usuário. Exatamente. Então, se ele digitar, por exemplo, ano 2024, aí ele pode retornar para o usuário e pedir digite somente números. Isso pode ser um tratamento de erro legal. Você pode, mas acho que fica mais complexo. Para você checar se é um erro, acho que vale a pena usar o if. Tá bom? Você pode usar dentro do input, sim. Então, aqui, ele checa se só tem dígitos. E aí, a gente tem o isAlNum. Então, é uma mistura de is alfanumérico, né? Que só tem letras e números. Então, aqui, olá 24. Então, ela checa se só vai ter letras e números aqui dentro. E aí, nesse caso, ela vai retornar true. Se eu colocasse um espaço, ela já retornaria false. Tá bom? Então, aqui é só letra e número mesmo. Inclusive, pode ter acento, mas não pode ter espaço. Aí, a gente tem o isSpace. E aí, ele checa se a string só tem espaço em branco. E aí, espaço em branco, ele vai interpretar os espaços mesmo entre as palavras, o tab, que é o que a gente usa para identar código, e o quebra de linha. O quebra de linha é aquele caractere especial que a gente aprendeu lá em cima, que pula para a linha de baixo. E ele também interpreta como espaço, né? Então, aqui é o que eu estou usando. Ó. Eu estou usando um espaço, aí eu vou apertar tab, que ele pula 2 espaços, né? E o pula de linha. E ele vai me retornar true também. Se eu colocar alguma letra ali dentro, aí já deu falso, tá bom? Certo? A gente tem o isUpper. O upper é aquelas letras em caixa alta, né? Letras todas maiúsculas. Então, ele vai checar se todas as letras são maiúsculas. Nesse caso do NES aqui, todas são maiúsculas. Se tiver uma minúscula, ele vai me dar o falso. Só que aqui ele checa todas as letras. Então, se, por exemplo, dentro da minha string tiver um espaço ou um número, ele só vai olhar para as letras. Daí não importa, ele só vai checar se as letras que estão ali dentro são maiúsculas, não se só tem letras ou se, enfim. Se eu quiser que só tenha letra e que todas sejam minúsculas, aí eu posso usar junto aqui um isAlpha, né? Então, aqui, isAlpha. Certo? E aqui ele vai dar true. Opa. Porque ele já tá... não, de fato não dá para fazer isso. Foi uma ideia, não funciona. Vamos checar separado um por um. Acho que... Aí tem o isLower, que é a mesma coisa, só que ele vai checar se todos são minúsculos. E aí, de novo, né? Pode ter número aqui dentro, pode ter espaço. Tudo bem, mas ele vai olhar só para as letras, tá? Isso, ó. Aí, esses aqui são métodos de verificação, então métodos para validar a resposta do usuário. Quando você coloca um input lá, você pode usar isso aqui para ver se está tudo certo com a resposta do usuário. Professora, Oi. usando isso aí, a gente poderia desenvolver usando um if, por exemplo, eu uso um isLower para verificar se elas são minúsculas, e se elas forem minúsculas, for verdadeiro, eu converto ela para maiúscula. Pode ser. Usando aquele. Eu não lembro do outro que converte para maiúsculas. Então, por exemplo, ó,
Você pediu o nome para o seu usuário, o usuário digitou um nome tudo minúsculo. Então, if nome.isLauer, ou seja, se ele for tudo minúsculo, então eu posso usar, por exemplo, e aí imprime nome. Esse capitalize aqui, capitalize, a gente viu lá em cima que ele só transforma a primeira letra em maiúscula. Então, print nome. E o que deu errado? Não tem que colocar o true ali, não? É porque você acha que printou o nome e ele não atualiza a variável em Ah, si. é verdade. Não, vocês estão super certos. É isso. Ele transformou e não estava atribuindo nada, né? Isso. Valeu, Almir. Beleza. Essa é uma das formas de usar. Aí outra coisa que eu estava tentando fazer ali em cima é usar assim, por exemplo. Ponto is alpha. Então, se eu colocar o nome 2 aqui, por exemplo, ele não vai entrar. Mas se eu colocar só o nome, porque ele não é só alfa no meio, ele não é só alfa, né? Ele tem um número ali no meio. E o end vai comparar dois booleanos. Aqui ele vai dar falso e aqui ele vai dar verdadeiro. Então ele não vai entrar dentro do if, porque o end verdadeiro com falso vai dar falso para mim, certo? Mas se eu colocar sem o número, então esse aqui é verdadeiro, porque tudo é minúsculo, e esse aqui é verdadeiro, porque ele só tem letras. E aí ele vai entrar e vai mudar a primeira letra. Ou colocar um or ali no meio, né? Oi? Colocar um or ali no meio, or. Aí basta que uma seja verdadeira, né? Então, não importa se tem um número aqui. Ele muda a primeira letra. Certo? Vamos ver aqui perguntas. Beleza, pessoal. Aí é isso a aula de hoje. Não vai dar tempo da gente fazer esses exercícios, mas eu acho que eu vou usar alguns deles na lista, tá? Então, quais são os exercícios, tá? Caso vocês queiram fazer. Ele vai pedir um número ao usuário, né? Inicialmente. Se a entrada for um número, isso que inclusive a gente chegou a comentar. Se a entrada for um número, ele armazena numa lista. Se a entrada for uma palavra, ele avisa para o usuário que ele tem que digitar um número. E quando digitar sair, aí ele só imprime a lista. A gente acabou falando disso quando estava vendo o isDigit ali em cima. Tem o exercício do palíndromo. Coloca isso na lista, por favor. Essa é boa do palíndromo. Isso é mais fácil, né? Palíndromo. Escreve um programa que verifica se uma frase é um palíndromo. E aí, palíndromo é aquela frase que você pode ler de frente para trás também, que ela significa a mesma coisa. Então, essa daqui, né? Adotaram a data da maratona, morram após o marrom, por exemplo. Você lê de trás para frente é a mesma frase. Só que daí você tem que ignorar o acento e tem que ignorar os espaços também. Então, o trabalho, na verdade, é você tratar essa frase. E encontrando ocorrências. Então, você vai percorrer uma string e anotar todas as posições da substring. Então, você, por exemplo, tem uma frase e você quer ver quais são os locais onde acontece uma palavra dentro dessa frase, né? Então, por exemplo, ele vai receber a palavra sapo e vai receber essa frase aqui. Então, ele vai me passar a posição da palavra sapo. Ou seja, que o O é 0, o L é 1. Deixa eu dar um zoom aqui. O L é 1, o H é 2, o A é 3, 4, 5, 6 e o S de sapo, né? Então, ele vai ver que tem uma palavra sapo aqui e vai me retornar o 7. E vai armazenar todas as posições da palavra sapo na lista. E depois, por fim, vai me imprimir a lista toda. Esses eram os exercícios de hoje. Aí, acho que é legal vocês treinarem com eles também. Eu vou colocar a lista que vai juntar uma atividade, né? Que vai juntar os exercícios de lista e os outros exercícios de string, tá bom? Vou postar também o notebook de hoje. E o da semana passada também, tá? Beleza, pessoal. Era isso, então, por hoje. Tem previsão de quando vai sair a próxima atividade? A atividade eu vou tentar postar até amanhã, mas eu tô dando prioridade para editar as aulas para postar para vocês, tá? E como já tem uma atividade rolando, eu não postei outra ainda. Certo, obrigado. Boa noite, professora. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, professora. Tchau, até mais.